E aí, quando acabou a palestra, veio uma mulher maravilhosa, que é a Simone, que é da Associação de... Era naquela época, já tem muitos anos, de familiares de preso, mulher lutadora. Ela é mulher do William, que era um dos fundadores do Comando Vermelho, que é chamado de professor. Né? Tanto que tem um número da revista Discursos Sediciosos que o Nilo entrevista o William, e aí é de professor para professor, né? A entrevista é chamada isso. E o William é um cara assim que ficou preso. Todos os presos políticos foram anistiados e ele ficou preso. Agora ele saiu já destruído completamente. Mas ver o William falando sobre a prisão é uma experiência muito, muito impactante. Então, qual é a diferença? Essa diferença metodológica nos conduz aqui. Se a gente trabalha numa perspectiva legitimante da pena, né, nós vamos acreditar que quanto mais preso, melhor, a sociedade vai estar mais protegida. Tarará. Se você trabalha num horizonte abolicionista, você tem... O que eu ia contar é que a Simone, quando acabou a palestra, ela veio falar para mim: tá bom, professora, eu gostei da sua palestra, mas eu sou mulher de preso. Pô, se eu não lutar por trabalho, se ela não lutar pela pauta ali legitimante, que é o preso tem que trabalhar, e aí eu falei, realmente, então o abolicionismo, a gente tem uma pauta de coisas com um horizonte abolicionista, mas que seria na perspectiva da redução de danos. Como é que a gente pode fazer? A gente fez várias tentativas, né? Eu fiz essa pautazinha aqui no final do meu livro, nós fizemos um encontro no Rio, que foi até, ainda no governo Lula, foi o Pedro Abramovay que patrocinou, e depois ele foi deletado pela Dilma por conta da correta posição dele sobre política criminal de drogas, mas ele abriu espaço para um seminário que a gente fez, chamado Depois do Grande Encarceramento, onde, esse está publicado, até tinha alguém ontem que tinha lido, eu fotografei, onde está publicado ali no final uma pauta desencarcerante. Né? E então você trabalhar numa perspectiva de redução de danos, e agora, quando foi... Há uns meses atrás, a gente fez no Rio um seminário chamado Política Criminal Sem Derramamento de Sangue, onde a gente fazia uma proposta para o agora. Então, os abolicionistas não são um bando de doidos que querem abrir as prisões, liberar tudo. Não é isso. A gente pode trabalhar a contemporaneidade hoje numa perspectiva diferente, não acreditando, mas trabalhando numa perspectiva de redução de danos. Então, como... A coisa mais importante, então, é a gente pensar que nessa classificação deslegitimante e legitimante, não existe discurso criminológico, penal, jurídico, neutro. Por isso que eu não acredito em sociólogo que tem um projeto de segurança pública que vende para qualquer governo. Faz assessoria para o PT, depois vai para a Marina, depois vai para o PT, depois vai para o UPP. Não acredito nisso. Quando as pessoas falam, então o UPP não deu certo, não, a UPP era o projeto de segurança pública daquele projeto que fez o que fez no Rio de Janeiro. Né? Não quero falar nomes nem partidos, mas é o mesmo que está no Distrito Federal. Né? Cuidado que o Brasil pode acabar como o Rio de Janeiro acabou. Então não existe um governo, não estou falando que esse governo tenha sido fascista, não existe um governo fascista com um projeto de segurança bacana. O projeto de segurança pública do Brizola tinha uma relação total com o projeto do CIEP. Então, não existe. Então, todos esses discursos criminológicos vão redundar em projetos, políticas públicas, planos, né? Não existe isso. De uma certa forma, talvez as limitações que os governos populares, que a gente está vendo o que foi a queda deles, né? A regressão, então não estou fazendo... Mas talvez os equívocos na área criminal tenham sido os equívocos também de outras áreas da área econômica, de manter uma política neoliberal na Fazenda e no Banco Central, né, tentar improvisar um neodesenvolvimentismo. Então, né, não existe essa linhagem de pensamento crítico, né, metodologicamente, produziu outros projetos, outros programas, outras histórias, outros pensamentos. Né? Vamos ter sempre em mente que nós não somos europeus, né? Que nós somos, como dizem os positivistas, mestiços e degenerados. Né? Então, conhecer como nós resolvíamos conflitos, né, como as civilizações brasileiras
resolviam conflitos e como os africanos que vieram para cá resolviam seus conflitos é fundamental, né? Então isso vai produzir diferentes direitos, diferentes processos penais, política criminal, criminologia, diferentes políticas políticas de segurança pública, né? Então, o Sutherland, que também é um grande criminólogo estadunidense, talvez um dos maiores, né? Ele que trabalhou, produziu a ideia de cifras ocultas, né? De que a estatística criminal, na verdade, é uma distorção estatística, porque ela apresenta não o número das pessoas que cometeram delito, mas o número de pessoas que foram pegas pelo sistema penal, e aí ele vai mostrar que os pobres são mais vulneráveis ao sistema penal, eles estão mais, né? Então, e aí, por conta dessa, ele trabalha então o conceito de seletividade penal. Mas ele tem uma descrição do que é a criminologia, que eu adoro, e que tem tudo a ver com aquela descrição do Carrara. O delito não é um ente de fato, o delito é um ente jurídico. O Sutherland, em 1955, a definição dele a criminologia é a observação do delito como fato social. Não é uma explicação, é uma observação. E o delito é um fato social, ele não é ontológico. Não existe o delito na natureza que você vai olhar igual o eclipse. Ó, cuidado, bota uma lente, senão você vai queimar seu olho observando o delito, né? O delito é um fato social, construído socialmente, né? E o Zaffaroni tem a descrição que a criminologia é o curso dos discursos sobre a questão criminal. Pensando, ele fala, num caudaloso rio que acumula discursos. Então, como a gente vê ao longo da história da criminologia, metodologicamente, a criminologia é um saber eminentemente trans. Já que estamos no período eminentemente queer, né? O Salo tem um texto chamado Criminologia Queer. Mas transdisciplinar. Transdisciplinaridade é uma coisa assim que todo CAPES, CNPq, todas as faculdades prezam muito transdisciplinaridade. Na hora do concurso, se você não fez pós-graduação em Direito, mestrado e doutorado, não vai para o concurso, fecha para você. Se você não fez mestrado em Sociologia, doutorado em Sociologia, o concurso fecha para você. Eu tive bastante dificuldade porque eu sou completamente trans, né? Eu fiz graduação em Sociologia, mestrado em História, foi saúde coletiva que eu tive um psicanalista como orientador, que era um psicanalista que trabalha com história, para trabalhar subjetividade, né? Então, essa perspectiva trans, né, nos leva, por exemplo, a professora Maria Adélia Aparecida de Souza, né, que é a grande companheira de Milton Santos, que trabalha a geografia da Maria Adélia, e ela é pouco divulgada, claro, como a nossa criminologia, ela não tem, né, o trabalho que ela fez para o Ministério da Justiça no período do Lula, os mapas que ela fez, não é mapa de criminalidade, mancha de criminalidade. Uma vez um menino veio, era sei lá, um negócio sobre drogas, lá um seminário sobre drogas, e o menino tinha feito era geógrafo, ele tinha feito todo o mapa do tráfico de drogas. Então eu falei, legal, e agora você vai fazer o quê? Você vai entregar para a polícia? Qual é o sentido disso? Pô, cara, faz concurso, coragem, vou para a polícia, vai lá, pô, bota... Pra quê? Qual é o sentido do teu trabalho? E aí, a geografia de Milton Santos está aí para nos... Coitado, o garoto ficou assim até meio... Mas, pô, mapa da boca de fumo? Pra quê? Bom, a polícia já tem isso, que são os conceitos de manchas criminais, né? Tudo isso. Bom, então, essa caminhada trans, história, antropologia, geografia, sociologia, psicologia, psiquiatria, saberes psíquicos, filosofia, literatura, eu vou falar mais sobre isso, comunicação. Se a gente não trabalhar a mídia, né, cada dia é pior, mas eu vejo o Jornal Nacional, eu vejo a RJTV, eu dou umas espiadas lá nos escrachas, no lumpen do jornalismo, né, não tem a sofisticação e os terninhos do Bonner, né, mas que aquilo ali é em cima disso que a gente produz a nossa matéria-prima de interpretar a questão criminal, né, da nossa margem, conhecendo a nossa história, né. Então, vamos
trabalhar que a questão criminal no Brasil entra pela colonização, genocídio dos povos indígenas e pela escravidão, né? Todo o nosso sistema de controle social é contra o povo degenerado, né, brasileiro e mestiço, né? O Máximo Sosso tem um texto que agora está traduzido num livro que foi editado pela Revan. Nós não somos sócios da Revan, não estou vendendo a Revan, nos edita, mas esse livro dele é maravilhoso, chama Viagens Culturais. Tem um texto que eu uso muito, chama Tradutória e Traditória, onde ele fala isso, que na história da criminologia foram, na América Latina, duas grandes traduções. A tradução do positivismo, e ele vai fazer essa crítica junto com a Rosa Del Olmo, e a tradução da criminologia crítica, que são os dois grandes momentos, a criminologia crítica nos anos 70 no Brasil, e ele critica, e ele é crítico também, mas é muito legal, muitos mais velhos ficaram bravos com ele, mas para mim é oxigênio, vamos embora. A criminologia crítica não pode ser a última explicação, agora chegamos na perfeição da interpretação da questão criminal, nada mais virá, pelo amor de Deus, né? A história é um carro alegre, cheio do povo cantando, ela está em movimento. Mesmo quando parece que ela está paradona, como a gente está agora, né? Que está andando para trás, mas está caminhando. Então, ele fala que nós temos que dar conta das traduções, mas que nós temos que fazer traduções não literais, né? Que é o problema de Nina Rodrigues. Nina Rodrigues pega Lombroso e ele está lá em Salvador, ainda saindo da escravidão. Olha, é tão paradoxal, e o Nina Rodrigues você lê, você fica revoltado, mas quando eu trabalhei os malês, eu trabalhei com um grande historiador baiano, que é o João José Reis, que agora foi até homenageado, que escreveu um livro maravilhoso chama Rebelião Escrava no Brasil, que é sobre a revolta dos malês. Mas quando eu fui ler o texto do Nina Rodrigues, Maometanos no Brasil, onde ele faz o estudo dos escravos muçulmanos, eu vi como João José Reis tinha usado como fonte, porque, olha que doideira, o Nina Rodrigues, dizem que no final da vida ele se converteu ao candomblé. Eu tenho um aluno baiano maravilhoso, Lucas Viana, que voltou para lá agora, fez mestrado, e que eles até criaram um grupo lá, um grupo clandestino de criminologia, maravilhoso, ele, a Ana Luísa, a mulher dele, o Vinícius, que está lá com a gente agora, que ele diz que tem um professor que trabalha esse paradoxo, né? Porque o Nina Rodrigues faz o pensamento positivista era ótimo na Itália, na Alemanha, para separar. Como é que você faz isso? Os aforismos dizem, como é que ele conseguiu fazer isso na Bahia Negra? Né? Então, também o sofrimento. Ele fez uma tradução, né? Eu também achei no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, chamava de patuá, mas na verdade era uma oração muçulmana, uma sura, estava no pescoço de um escravo morto na repressão, a revolta dos malês. E aí tem um professor da UFRJ chamado Mohamed El-Haji, que o árabe que estava nessa, ele traduziu, para mim está no meu livrinho lá, é um anexo do Medo na cidade do Rio de Janeiro. Mas o Nina Rodrigues traduziu na França. Então ele tinha um interesse enorme e era paradoxal, né? Tanto que eu falo tão so close, so far away, né? Ele tem aquilo tão... Para nós, o positivismo é uma barreira contra nós mesmos, diferente dos alemães, ou né, dos povos europeus, das raças brancas caucásicas, né? Então, o que o Pavarini está dizendo é, vamos fazer uma tradução não literal. A crítica que muitos professores fazem à criminologia crítica é que ela tem ela é universal. Isso, às vezes, o marxismo erra nisso. Não leva em conta, né, Marx não, né, mas algumas leituras mais. Tem uma explicação, olha, é luta de classe, blá, 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 blá. E a questão africana? E a questão do lumpen, proletariado? Porque na Europa o lumpen, e o lumpen, essa expressão que a esquerda gosta, eu sou de esquerda, então, quando eu picho assim, eu também me incluo, não uso essa expressão. O lumpen quer dizer farrapos, né? E é a classe trabalhadora desorganizada, tal. No Brasil, a classe trabalhadora são os escombros, né, da escravidão e do genocídio dos povos originários, né?
Então, a classe trabalhadora brasileira, o operário do ABC, que hoje já deve estar no Uber ou fazendo alguma outra coisa na área de serviços, é 0,01% da classe trabalhadora brasileira. A classe trabalhadora brasileira está aí, no sinal, tanto que tem um texto lindo do Melossi, na introdução do livro do Alessandro de Jorge, porque eu sempre esqueço o nome, onde ele chama atenção, cuidado com os preconceitos contra o lumpen, que é aquilo que eu falei ontem, não, a esquerda não vai mais em favela, porque favela só tem evangélico e traficante, está dominado, nós vamos disputar o voto da burguesia. Está todo mundo barbuda, está todo mundo por aí, né? Então, esta leitura, essas traduções têm que ser, né, não literais, tem que ser, homenageando então hoje Valdir Andrade, antropofágicas. Né? Nós temos que agregar, engolir essas teorias e transformá-las, né, digeri-las, como eu acabei a aula de ontem, na direção do povo brasileiro, para o povo brasileiro, não contra o povo brasileiro, que era o problema do Nina Rodrigues. Né? Bom, então, a gente falou ontem, né, como, metodologicamente, isso está aí até hoje, o Tribunal Inquisitorial produziu no século XIII um novo método para determinar a verdade, que era médico-jurídico, que confiscava o conflito, esqueci de falar isso ontem, né, onde a, entre aspas, vítima, que essa é uma palavra terrível, né, vítima sempre entre aspas, né, eu não quero nunca me sentir vitimizada. Vítima é uma pessoa despotencializada. Né? A Cecília Coimbra, que é uma querida companheira, ela foi barbaramente torturada, e ela venceu a tortura, né, no sentido de que ela não se sente vítima. Né? Então eu acho que ela tem um compromisso com a potência, com a alegria, né, que derrota a história que tem no corpo dela. Né? Então o confisco do conflito é a verticalização e objetificação. Isso é fundamental metodologicamente, né? Que a gente não objetifique. O Zaffaroni conta que ele tinha aula de criminologia com um professor chamado Benigno de Tullio, na Itália, que a aula de criminologia era um anfiteatro e aqui ia sentar, né, igual um de medicina. Então ele trazia um criminoso e, entre aspas, e perguntava: por que você matou sua mãe? E aí eu olhava para os... O Zaffaroni ainda teve aula disso. Olhava para os alunos e... Então, aquela segunda voz que foi: por que você... Esse era o discurso criminológico, né? Tentando intermediar o fato trágico com, né, o saber, produzindo então essa... Então, a verticalização e a objetificação, esse cara está numa perspectiva completamente vertical. Ele está sentado ali com um objeto. Igual as aulas de biologia que eu tinha no meu tempo, que abria, eu sempre passava mal, pedia para sair, que abria um sapinho, que era um negócio horrível. Mas é isso, é essa perspectiva biológica objetificante. Então, a verticalização e a objetificação são aquelas coisas que metodologicamente a gente quer correr o tempo todo. Isso é tão grave que hoje, há 10 anos atrás, tinha professores da PUC do Rio Grande do Sul fazendo tomografia computadorizada de adolescentes infratores. Então, aquele Gal Spurzheim, que no século, final ali, no começo do século XIX, estavam fazendo experiências com crânios, ela está aí até hoje. Expliquei, sempre, vocês não leem o Globo, vocês estão de São Paulo, vocês têm essa sorte, assim. Mas sempre tem a página de ciência do Globo, no final tem ali, as mulheres são assim porque tem um lado do cérebro. Neurociências é ótimo, se tiver com, como é que chama? Bolha, não sei, aneurisma, tudo maravilhoso. Entrou neurociência em criminologia, sai correndo. Que é, o nazifascismo era isso total, era um laboratório objetificando e verticalizando todos os diferentes, resistentes, etc. e tal. Então, verticalizar e objetificar é a grande constituição do outro no Ocidente, que eu falei sobre isso ontem, né? Então, a alteridade, essa alteridade que é própria do Ocidente, ela vai produzir uma identidade criminosa, né? Então, matrizes ibéricas, a objetificação no positivismo, já passamos muito por isso, e pensar isso na nossa margem, né? A Gislene Cerqueira, ela diz que é fundamental para a gente entender a questão criminal, mais uma abordagem, né? Ela trabalha isso no campo da história,
é a gente entender exatamente a passagem da escravidão para a República, né? Ela tem várias reflexões sobre isso, inclusive no direito civil, porque o direito civil ainda consegue ser mais atrasado que o direito penal, data venia, né? O direito civil no Brasil, as ordenações filipinas regeram até 1917, 16, quando saiu o Código Civil do Bevilacqua, enquanto o Código Penal já existia desde o século XIX, né? 100 anos. Por quê? Porque ali está o poder das famílias, propriedade, sexualidade, reprodução, tanto que nós estamos aí, nós estamos na pauta, nós estamos completamente... Pega a Argentina, já saiu o casamento igualitário, uso de drogas e tal, o direito civil. Então, a passagem da escravidão para a República era um momento estratégico de contenção, porque a República quer dizer, nós temos um povo soberano sobre o seu território. E aqui não, peraí, a gente é república aqui, nossa legislação é liberal, mas a escravidão, como eu disse para vocês ontem, está lá dentro sem que ela seja falada. Isto é o ordenamento jurídico brasileiro até os dias de hoje, né? Então, eu quero trabalhar aqui um pouquinho o texto. Eu mandei para vocês o positivismo como cultura, né? Porque a Gislene vai trabalhar em cima de um pesquisador chamado Henrique César Ramos, o discurso jurídico em Portugal no século XVIII. Então, o nosso liberalismo não é o liberalismo revolucionário, é o liberalismo da modernização conservadora da Península Ibérica, e principalmente de Portugal. Portugal não derrotou a nobreza e o clero. Pombal, que a Gislene estuda muito, ele fez exatamente uma adaptação que tem um livro lindo do Saramago que se chama A Jangada de Pedra, que seria uma metáfora. Lógico, a jangada de pedra ela vai afundar, mas a transformação, a modernização em Portugal é uma modernização conservadora. Então, esta tradição nossa traz aquilo que Gislene e Gisálio Cerqueira, também a dupla criminológica, trabalham, que é o que eles chamam de questão religiosa, né? Eles até trabalham Teixeira de Freitas, o problema que era o divórcio, né? Como é o problema da discussão do aborto no Brasil até os dias de hoje, onde a questão religiosa agora... Ontem alguém falou sobre a questão evangélica, acho que vai ser nos Pentecostes, patatá, etc. Né? Como, não, sem nenhum, todo respeito, total. Mas é o discurso dos remédios jurídicos, né? Que você está trabalhando na salvação e com o discurso da saúde e da salvação. Eu até peguei aqui na página 4 do meu texto. Eu acho que eu mandei esse texto para vocês, o Positivismo como Cultura. Não? Então, cobrem que ele fala o seguinte. Nessa perspectiva, Henrique César Ramos nos remete ao processo de entrada das ciências da natureza no discurso jurídico e político do uso brasileiro do século XVIII. Esse texto tem na revista da Gislene dos Gisálio, que se chama Passagens. Só googlar. Eles afirmam que a secularização é uma questão central até hoje, escolhida pela etiqueta cômoda da questão religiosa. Tudo era dito, não, isso é uma questão religiosa, como aborto, casamento igualitário. Então, nessa perspectiva, Henrique César Ramos nos remete ao processo de entrada das ciências da natureza. Aqui nos interessa a análise do deslizamento semântico entre a saúde e a salvação e suas permanências no pensamento cartesiano. Que o cartesianismo procurava ser uma ruptura com isso. Então, além de politicamente ser uma modernização conservadora, o pensamento também está ainda trazendo, né, vamos dizer, permanências históricas salvacionistas, trabalhando o remédio jurídico. Né? Então, Ramos vai demonstrar que esse amálgama teve desdobramentos na teoria do direito do século XIX, quando os juristas passaram a designar as ações judiciais no cotidiano forense como sendo remédios jurídicos para ameaça e lesão aos direitos, emprestando a palavra remédio de um medicamento. Né? Ele nos fala também do verdadeiro método de estudar de Luiz Antônio Verney, que era um pensador português do século XVIII, que na inovação pedagógica, no rastro da revolução semântica da enciclopédia, de hierarquizações e classificações para conquistar o mundo. O que nos interessa dessas matrizes conservadoras é principalmente a concepção de ordem. A gente quer trabalhar a criminologia
todo mundo está trabalhando nós estamos trabalhando ainda a concepção de ordem no pensamento físico da ordem quântica, não, pré-quântica, né, termodinâmica. Né? Quando hoje você já tem na física, quando você pensa no ordenamento do universo, você está na teoria do caos, nos fratais. Então, essa concepção de ordem foi fundamental, né, já que nós estamos trabalhando com demanda por ordem. Né? E Ramos afirma que a busca de critérios racionais para a língua portuguesa teve nítida influência do método das ciências físico-naturais, afetando o léxico jurídico. Então, o nosso positivismo tem também carregado, além desse discurso médico, de um salvacionismo. Né? O primeiro significado para a palavra cura seria uma referência à autoridade eclesial, o cura, ao pároco. Esse método, essa ordem, que não rompe profundamente com a ordem inquisitorial, desliza e vaza dos estudos médicos para os estudos do direito. Né? Então, a demanda por ordem, essa modernização conservadora, vai produzir uma tecnologia jurídica de prevenção de crimes, onde, por exemplo, o serviço social e a psicologia é convocada a ser o que era o cirurgião médico no tribunal inquisitorial, achar o punctum diabólico. Onde na história do sujeito, se é no bairro que ele mora, se era pelos pais, se ele é dado ao crime, né? É isso que o exame criminal, aliás, o professor Alvino, daqui da casa, tem uma grande saída para isso. Ele fez uma incorporação do pensamento crítico completamente articulado com a realidade, né? E ele produziu, né, uma saída para o exame tal como ele é hoje. Mas o exame criminológico nos coloca, principalmente os saberes de psi e os saberes sociais dos especialistas, para nós encontrarmos o mal. Né, Então, o positivismo atualiza essa tecnologia jurídica, produzindo uma densa patologização dos indígenas, dos afros, dos mestiços e dos resistentes. A Rosa Delon, ela usa muito essa expressão. Ela fala dos pobres e dos resistentes. Né? Sejam resistentes pelo seu comportamento sexual, sejam resistentes políticos, sejam resistentes existenciais, né? Mas é para isso. Então, nós produzimos, então, né, nessa tecnologia jurídica de prevenção de crimes, uma profunda formação coletiva, uma máquina de subjetificação, de verticalização e objetificação o tempo todo. Eu quero saber o seguinte: por que eu vejo os meninos que são presos no Rio, raspa a cabeça, bota o número, quando eles vão para o tribunal, eles vão todos uniformizados, cabelo raspado, de cabeça baixa e mãos para trás. O pessoal da Lava Jato também, né? Não são algemados, mas a mão... O que é isso? Né? Você tem que fazer uma posição submissa, né? Eu já falei, eu não boto a mão para trás, pode me algemar, se me prender, que eu vou assim, não vou de cabeça baixa com a mão para trás de jeito nenhum. Né? Então essa formação, e isso no momento está sendo, olha o Jornal Nacional, olha que educação subjetiva que tem ali, né? O tempo todo, a educação pela pena. Né? Então, como eu falei, então nós somos o outro. Né? Nós temos afetividades inquisitoriais punitivas que vão naturalizar e fazer com que seja bem-vinda a truculência. Né? Então, sair desse positivismo, que é a grande experiência histórica brasileira, né? Então, tendo como objetivo maior a manutenção da ordem social projetada da escravidão para a República, o positivismo criminológico se travestia dessa técnica e encobrindo com o fetiche criminal da sua natureza política. Então, nós temos que repolitizar sempre a questão. O menino que é preso por drogas, não é que o ato dele tenha sido um ato consciente político, é porque a política criminal de drogas é um projeto político de neutralização dos pobres do terceiro mundo. Né? Então, aquele paradoxo da introdução do cartesianismo em Portugal acompanha essa nova estratégia de dotar a fé na ciência numa reedição nacional e racional do salvacionismo.
tudo isso que a gente está vendo aí de lava-jato, não sei o quê, é um novo salvacionismo. É um novo ungido que é o portador da virtude contra o caos, contra aquilo que... Não existe nada, nós não estamos discutindo uma legislação que mude o financiamento de campanha, isso não vai acontecer. Nós estamos discutindo quantos anos o cara deve ficar, se ele deve responder, né? Mas nós não conseguimos sair desse circuito. Deixa eu pensar aqui. Bom, então tem um antropólogo brasileiro maravilhoso chamado Eduardo Vieira de Castro, que tem um livro que se chama Metafísicas Canibais. Né? E eu digo o seguinte: em suas Metafísicas Canibais, Eduardo Vieira de Castro propõe uma radicalização do processo epistemológico de antropologia, aspas, e a gente pode trazer isso para a criminologia, para assumir integralmente a sua missão, a de ser teoria da descolonização permanente do pensamento. Nós estamos dizendo que a criminologia é o saber colonial. Né? Agora você tem vários autores que trabalham a perspectiva descolonial, já dizendo que na perspectiva descolonial a questão raça já está dentro. Né? Ela já incorpora isso. E para ele, o Viveiros de Castro, toda experiência de uma outra cultura é ocasião para se fazer uma experiência sobre a sua própria cultura. Né? Então, a antropologia também foi um saber colonial. Então, eu acho legal esse livro. A passagem de Levi Strauss sobre a conquista da América revela que, ao mesmo tempo em que espanhóis buscavam sequiosamente nos índios sua alma, os índios submergiam seus prisioneiros brancos para saber se seus corpos apodreciam ou não. Então, não é assim que o índio é o portador da beleza e da virtude, o outro são culturas diferentes. O importante é que Levi Strauss demonstra quão humana é a prática de negação da sua própria generalidade. Né? Então, descolonizar nossa elaboração da questão criminal impõe uma ruptura radical com a objetificação e a hierarquização. A consolidação da mentalidade obsidional europeia produziu uma máquina de classificação e seletividade para lidar com o seu grande outro. E nós estamos aí na expansão do encarceramento, sem um projeto de reforma agrária, sem um projeto educacional. O nosso projeto é penal, o povo brasileiro, como tá demonstrado aí estatisticamente. Né? Então, o pensamento criminológico na nossa margem precisa mergulhar na nossa história. Né? Nós que naturalizamos as violências e o caráter genocida do nosso sistema penal, nós...